Olá, bom dia, como estamos? Tudo bem? Aula de hoje, a gente vai voltar no início, né? A primeira parte, a gente vai voltar um pouquinho no que a gente viu algumas semanas atrás, tá? Mais ou menos há uns 20 dias, né? A aula de 20 dias, que a gente vai ver os elementos estruturais da palavra ou a estrutura da palavra, que para a gente ir à frente, a gente vai ter que voltar um pouquinho atrás. O material que eu estou usando aqui é deste livro aqui, 360 Gramática, do Mauro Ferreira. É um material também da FTD, tá? Então ele vai ajudar. Esse livro é muito bom, na verdade. Ele vai nos ajudar agora nesse momento. Tá? E o bom de tudo é que ele adiciona, né, informações ao que a gente viu no nosso material, né? Aos nossos fascículos da FTD. Né? Então está aqui também o capítulo 8 que a gente já vai ver. Este aqui é o capítulo 7. Tá? Aqui está a comunidade 8 porque no livro deles é um pouco diferente. A gente vai ver, na verdade, aqui ele começa falando sobre uma poesia, né? Que fala, ó, cártamo, cartão, cartão couro. É isso? Não, não, perdão. Eu achei que fosse uma poesia, né? Porque aqui do lado tem, ó, do lado do Oriente, o horizonte se cartão postalizava clássico. Cartão postalizava, vamos dizer assim, ele estava lá em forma de cartão postal, né? Então depois a gente vai entender um pouquinho por que ele escreveu isso. E aqui, na verdade, é uma página do vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Então deve ter tirado de algum dicionário, né? Então aqui a palavra ó, cartão postal, aqui está cartão postalizado, né? Então ele está falando aqui, ó, o que você achou do neologismo, né? Que o neologismo é uma palavra inventada, né? E aqui no caso foi o Mário de Andrade que inventou, tá? Para descrever uma cena semelhante à cena de um cartão postal. Então era isso aqui que ele queria dizer, né? Que o horizonte se cartão postalizava, quer dizer, ela estava lá em forma de cartão postal, de tão bonita, né? Que o horizonte, de tão bonito que o horizonte estava lá, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: quais são os elementos significativos mínimos, né? Que a gente viu na aula passada, que são os morfemas, tá? Então, primeiro, a gente tem aqui, ó, cartão postal e o lisava, né? Já que ele inventou essa palavra. Então aqui a gente tem, ó, carte, que é o elemento, né, que em conjunto significa uma pequena folha de papel grosso resistente, é o cartão. Postal, é o elemento em conjunto que significa um relativo ou que é referente ao correio, né? Porque eles postam. Então seria postal. O is é um elemento que exprime processo. E o ava, ou só o vá, na verdade ele é do verbo, né? Ele é uma desinência verbal. É um elemento que exprime a ideia de tempo contínuo no passado. Tá? Então, assim, se a gente for separar cada pedacinho aí, então aqui, ó, cada pedacinho desse aí é chamado de morfema. Né? Os morfemas são as menores unidades significativas que combinam para formar as palavras. Tá? Então nós temos aqui, ó, o primeiro morfema que a gente vai ver. Aqui tem uma explicação muito boa que eu vi, né? Ó, separar uma sílaba em seus morfemas é bem diferente de separar em sílaba. Sílaba a gente lembra que o que eles fazem? Eles pegam uma consoante, uma vogal, ou às vezes até mais, né? Só que tem que haver uma vogal, porque a vogal na verdade é o centro da sílaba. Então a vogal é a mais importante ali dentro, né, da sílaba. A gente tem consoante e vogal e separar sílaba é dessa forma. Agora, separar em morfema nem sempre é assim, tá? Olha, a divisão silábica aqui, ó, é paz, o SA, za, uri, inhos. E a divisão mórfica, né, que seria a divisão dos morfemas, seria o passar,
por causa do pássaro, né? Eu até falei para vocês que para a gente descobrir qual é o morfema, qual o radical, na verdade, você pega a mesma palavra, assim, palavras que foram derivadas e você vai colocar ali uma embaixo da outra, né? Pássaro, passarinho, passarinhês, passarinhada. Aí você vai ver que o que for se repetindo é o radical, tá? O INH, que aqui está indicando tamanho, né? É o sufixo formador de diminutivo. O, né? Que aqui no caso é uma vogal temática, porque não tem passarinha, passarinhas. A gente não só fala passarinhas, né? Eu, pelo menos, não falo, tá? E o S é passarinho, passarinha. A gente usa o pássaro fêmea, né? Fêmea, perdão. É o pássaro fêmea. E o S aqui é indicação de plural. Então, cada tipo de morfema, né? A gente vai ver que ele vai ter... cada morfema participa da estrutura, ele vai ter um nome e uma função específica dentro da palavra, tá? Então, o primeiro que a gente viu foi o radical. Eu já tinha falado para vocês, o radical é aquela significação do mundo biosocial, né? É o que vai dar o significado à palavra. Então, assim, por exemplo, aqui eles botaram as aves aquáticas, né? Então aquáticas vem de água, né? Por causa da palavra aqua em latim, né? Então, algumas palavras, o aqua latino vai aparecer, tá? Então aqui a gente tem aquática, aquoso, subaquático, aquífero, né? Aquicultura, aquário, tá? E muita gente às vezes nem lembra que aquário vem de água, né? E tem o desaguar, aguaceiro, aguada, né? Todas essas palavras são ligadas entre si por uma base. Essa base é o radical, né? É uma base comum de significação, que no caso é o AGU, né? Ou AQU, porque água vem do latim aqua, tá? O morfema agu ou acu denomina-se radical, né? E o conjunto de palavras a que ele está presente se chama ou cognato ou família de palavras, tá? Então isso aqui é importante a gente lembrar. Ó. Radical é um morfema que contém o significado básico do vocábulo e a partir do qual é possível constituir uma família de palavras. Beleza. Aí aqui, ó, o radical também é chamado de morfema lessical, tá? Porque a partir dele a gente forma o léxico, quer dizer, as palavras, tá? Algumas palavras elas são formadas apenas por radicais, então a gente tem ali, ó, paz, flor, mar, rua. Geralmente eles até botaram aqui, né? Geralmente as palavras terminadas em Z, R e tem mais uma, se eu não me engano, é M. Tá? Essas palavras geralmente elas são formadas apenas por radical. Tá? Palavras pertencentes à mesma família ou que tenham o mesmo radical, elas são chamadas de palavras cognatas. Né? Isso eu já expliquei para vocês. Os afixos a gente também já viu. O que é um afixo? A gente tem o prefixo e o sufixo. Prefixo é aquela partículazinha que vem antes do radical, tá? Aqui no caso, ó, a gente tem desaguar, né? A gente pega esse des, ele vem antes do agu, né? Então aqui a gente tem um prefixo, tá? Então aqui, por exemplo, esse des é um prefixo, né? Ele vem antes do radical. Já o inha em aguinha, né? Aí a aguinha, na verdade, seria uma pequena quantidade de água, né? A gente tem esse inha como sufixo, né? Sufixo formador de diminutivo, tá? Aqui o aquário também, né? A gente tem isso também, ó. O ário é um sufixo, tá? Os morfemas que se agregam a um radical para formar novas palavras recebem o nome geral de afixos e, dependendo da posição em que aparecem, subdividem-se em prefixos e
sufixos. Então a gente tem aqui, ó, os afixos, prefixos, quando se posicionam antes do radical. Sufixos, quando se posicionam depois do radical. Até aí, fechou. Nas palavras exemplificadas, né, na página anterior, temos então a aguinha. Uinha é um sufixo, o des é um prefixo, o ar é um sufixo e o ário é um sufixo. Tá? Então aqui, ó, complementação teórica é sempre uma observaçãozinha que a gente tem que lembrar. Ó. Em uma palavra pode haver mais de um prefixo ou mais de um sufixo. Então a gente tem que prestar atenção. Tá? Ó. Compor, só tem um prefixo. Recompor, 2 prefixos. O que aconteceu? A palavra é por. Aí chegaram e agregaram a ela o com. Não satisfeitos, agregaram mais um prefixo. Então ficou recompor. Tá? Aqui com central, a mesma coisa. Tá? Centralizar. Né? A gente tem aqui, ó, centre, de centro. Né? Aí virou central. Aí botaram mais um, izar. Então, centralizar, né? Centralizar. E ainda botaram um sufixo junto, ó, descentralizar. Tá? Em certos casos, para formar uma nova palavra, o morfema que se junta ao radical é outra palavra. Tá? Aí, no caso, outro radical. Aí, na verdade, não seria um afixo. Tá? A gente vai ver isso aí mais para frente. Tá? Observe. Aquicultura. Eles pegam o A, Q, U e botam cultura. Esse I a gente já viu antes que é uma vogal de ligação. Tá? Aqui tem alguns prefixos e sufixos comuns na língua, né, portuguesa, alguns prefixos latinos, gregos, etc. Né? Isso aqui depois é sempre bom a gente dar uma lidinha, tá? Mas o que importa agora, desinências. Até mesmo para a gente saber, ó, que inho, ico, isco, ulo é sufixo de diminuição. Né? Então a gente acha que é aumentativo e diminutivo. O que é isso? Né? A gente tem que colocar o que no final da palavra? A gente tem que colocar um sufixo. Sufixo formador de diminutivo. Sufixo formador de aumentativo. A gente vai precisar disso muito quando a gente for ver substantivo. Tá? Desinências. Desinências são aqueles elementos que se juntam à parte final de algumas palavras para caracterizar suas flexões, isto é, as formas, né, as variações de sua forma. Quando se ligam a nomes, elas são chamadas de desinências nominais, e quando se ligam a verbos, são chamadas de desinências verbais. Aí a gente tem que prestar atenção aqui. Ó. Qual a diferença entre sufixo e desinência? Embora os dois, né, se posicionem na parte final da palavra, há uma diferença. O sufixo altera o significado do radical original. Tá? Então a gente tem ali, por exemplo, fogo, fogaréu, é um muito fogo. Tá? Pé, pezinho, é um pé pequeno. Então ele vai alterar o significado da palavra original ou do radical original. Já a desinência não, ela não vai alterar em nada o significado da palavra. Ela só vai indicar o masculino e o feminino e o plural, tá? Ou nos verbos as variações de tempo, de pessoa, de modo, número e por aí vai, tá? Desinências nominais, tá? Isso é um problema muito sério na língua portuguesa, né? Por quê? A gente vai ver que desinência nominal de gênero é só o e a, tá? A língua ela vai sempre trabalhar com essa questão, tá? Masculino, feminino, masculino, feminino, tá? Então a gente vai ter uma desinência nominal de gênero quando você tiver o par, né? Masculino e feminino. Então eu tenho menino, menina. Agora sumiu, ó, as coisas sumiram. Calma aí, garoto, garota, namorado, namorada. Então, nesse caso, o O e o A dessas duas palavras, elas funcionam como desinência nominal de gênero.
Gênero masculino, o. Gênero feminino, a. Tá? Além dessas, né, desinências o e a, aqui na língua portuguesa, a gente tem o S, que se junta aos nomes para indicar o plural. E algumas pessoas dizem que, até alguns linguistas, eles vão dizer que existe uma desinência no singular, que é chamada de desinência zero, ou melhor, a ausência da desinência vai formar, né, o singular. Então, se não tem, é o singular. Se tiver o S, o ES ou o IES, né, e outras, IS é o plural, tá? Então aqui a gente tem, ó, desinência nominal o indica masculino. Ó, gato, bonito, aventureiro. O a indica feminino. Gata, bonita, aventureira. O S, o plural. Gatos, gatas, aventureiras, aventureiros. Às vezes a desinência S assume a forma ES, tá? Isso aí vai depender da letra que termina a palavra, tá? A palavra original. Então a gente tem aqui, ó, jantar, jantares, feroz, ferozes. Ou ela pode até virar o IS, né? Troca. Tem uma gama, a gente vai ver isso quando vê plural de substantivos, tá? Embora exista uma desinência no plural S, não existe uma específica para o singular. Por isso que identifica justamente a ausência da desinência no plural. Eu já tinha falado isso ainda agora. Desinências verbais. Tá? Suponha que uma pessoa dissesse o seguinte: quando jovem eu me aventurei muito, hoje não me aventuro mais. A gente consegue entender, né, que aventurei na verdade está no passado e aventuro está no presente. Isso é possível pelas flexões, né, pelas desinências verbais que a gente encontra nesses verbos. A gente tem aqui, ó, essas duas terminações são exemplos de desinências verbais. Então a gente tem aqui, ó, cantavas, cantavam, né? Aqui, ó. A substituição do S pelo M vai alterar a pessoa gramatical, ó. Tu cantavas, eles cantavam. Então vai mudar da segunda pessoa para a terceira pessoa do plural. Tá? A segunda pessoa do singular vai virar terceira pessoa do plural. Observe novamente os destaques. Ó, cantavas, cantares. A substituição do vá pelo re vai alterar o tempo e o modo. Tá? Ó, se antes era pretérito imperfeito do indicativo, a gente tem agora o futuro do subjuntivo. Ó, quando tu cantares. Tá? Esses exemplos mostram que as diferentes desinências verbais juntam-se ao radical do verbo para indicar flexões de pessoa, número, tempo e modo. E aí, pessoa é primeira, segunda, terceira pessoa, o número, singular e plural. Então isso aí tudo é uma coisa só, tá? É desinência número pessoal, tá? E tem a modo temporal, tá? Que ela vai indicar o modo sem indicativo ou subjuntivo e os tempos, tá? Presente, pretérito, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro, futuro do pretérito, futuro do presente, por aí vai, tá? Vogal temática. O que é uma vogal temática? A vogal temática, ela vai indicar, na verdade, qual é a conjugação do verbo, tá? Isso quando ela estiver acoplada a um verbo, tá? Então a gente tem três conjugações, tá? Temos o a, o e e o i. Aqui, ó, primeira conjugação, segunda, terceira, tá? Então, a, primeira, e o, segunda, e na terceira conjugação é o i, tá? Existem formas verbais que não apresentam vogal temática. Ó, canto. A vogal temática não existe aí, tá? A gente tem o cante mais a desinência O. É exatamente a falta dessa vogal temática aí que vai fazer com que seja a primeira pessoa do presente, tá? Ao conjunto radical e vogal temática, a gente tem o tema verbal. Tá? Que o tema nada mais é do que radical e vogal temática. Então eu tenho, por exemplo, se eu pedir assim, o verbo aqui, ó, vendêssemos. Qual o tema desse verbo? Seria vende.
tá? Que seria o radical mais a vogal temática, tá? E aí a gente tem consoantes e vogais de ligação, a gente está acabando, né? A consoante e a vogal de ligação, elas são colocadas principalmente em uma palavra para que não haja uma sequência sonora desagradável aos ouvidos, né? Então, por exemplo, a gente tem ali, eles explicaram aqui, ó, paulada, né? Esse L teve que aparecer, porque senão a palavra seria pauada, porque é bater com pau, vamos dizer assim, né? Você tem pau mais ada, ficaria pauada, né? Aí, na verdade, tem que ter o Lzinho ali para o som ficar mais agradável. Então ficou paulada, né? E assim, eles não escolheram qualquer som, é um som que combina com a, vamos dizer assim, a abrição da boca anteriormente. Porque também se ficar palmada, palmada já é outra coisa, e por aí vai, né? Ó, café com al, seria cafeal. Não, cafezal, né? Café cultura, ficou cafeicultura, né? As consoantes e vogais de ligação são morfemas que não são morfemas, perdão, porque não tem qualquer conteúdo semântico, quer dizer, não há um sentido, né? Não há uma informação, né? Tá aqui, ó, uma informação gramatical. Ela, na verdade, é só um elemento para tornar o som mais agradável, tá? A pronúncia das palavras serem mais agradáveis. Então aí a gente tem uma revisãozinha aqui dos elementos, né, estruturais e eu já volto falando um pouquinho da aula da semana passada, tá bom? Semana retrasada, se eu não me engano.